tudo bem? Hoje eu vou falar da política do brasileiro. O brasileiro como ser político, atuando politicamente. Vou falar do brasileiro médio e isso inclui a classe média. Não é o brasileiro populacho, popular, só não. Porque a nossa classe média é cheia de seres medianos populares, sem desdouro para ninguém. O Brasil tem muita cultura, culturas originais, culturas interessantes. O brasileiro, inclusive, é uma pessoa agradável, né? Mesmo com ideologias às vezes estranhas, que ele importa de alguns que são péssimos, mas ele em si não é má pessoa. Agora, como todo povo, em média ignorante, é capaz de grandes atrocidades quando juntos e mal conduzidos. E por isso eu propus a ideia de se fazer um poema parecido com aquele do Afonso Romano de Santana, Que País é Esse? Só que em apenas 10 estrofes, inspirada no tom reflexivo e crítico de Afonso Romano de Santana, ao invés de que país é esse, que brasileiro é esse? Considerando que esse brasileiro, ele seria o mediano, o classe média, alta média e classe baixa. Porque a elite, ela não entra no cômputo de nada, ela pouco vive aqui apegada às nossas terras. Ela é apegada aos ganhos, ela é apegada à condução das políticas, a ser chefe dona de partes do país e condiciona as políticas, né? E alguns maus políticos trabalham muito para elas e pouco para o povo. Mas esse povo beija a mão desses políticos, são esse povo que coloca esses políticos lá. Então, que brasileiro é esse? Vamos lá. Que brasileiro é este? Que acorda cedo, bate o ponto, reclama do peso do mundo e à noite vota em quem aumenta o fardo desse peso. Que brasileiro é esse que diz não gosto de política, mas repete o telejornal como oração e transforma fake news em evangelho doméstico? Que brasileiro é esse que sonha em ser patrão, mesmo sendo eternamente empregado, marcha com fervor ao lado daqueles que o despediriam sem aviso prévio? Que brasileiro é esse de classe média inquieta, que tem medo de pobre, inveja o rico, mas nunca percebe o abismo onde constrói sua sala de estar? Que brasileiro é este que acha que cultura é luxo, que livro é gasto, professor é estorvo, mas celebra o último gadget como fosse redenção? Que brasileiro é esse que pede ordem, clama por ferro e lei e não repara que as algemas já estavam preparadas antes mesmo de seu aplauso? Que brasileiro é esse que confunde liberdade com consumo, cidadania com carnê e identidade com bandeira presa no retrovisor? Que brasileiro é este que chama o Estado só quando cai o teto, mas aplaude quando vendem o telhado e hipotecam o nosso futuro? Que brasileiro é esse que ri do próprio retrato, faz piada de sua miséria e ainda se orgulha de ser esperto, enquanto o país vai sendo trocado em suaves prestações? E eu pergunto não como quem acusa, mas como quem se olha no espelho, que brasileiro é esse que somos capazes de sempre votar contra si nós próprios e ainda agradecer pelo golpe como quem recebe bênção? Genial, né? Diga aí se você gostou, de onde você está escrevendo, deixa seu comentário, crítica se for o caso, ou sugestão, ok? Muito obrigado e até o próximo programa aqui no TikTok. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com os poemas feitos pela IA. Dessa vez, já que nós estamos em regime de países contra países, regime de ideologias contra outras ideologias, a questão da riqueza no meio, a questão dos interesses subalternos, a questão do povo no meio desses interesses, seu modo de vida. Eu lembrei de Garcia Lorca. O Garcia Lorca, ele era tido em certos grupos como apolítico, e outros grupos ele era tido como simpatizante de uma das partes contra ou a favor do franquismo, mas parecia que ele era contra, mas ele era um poeta nascido em Fuente Vaqueiros, em Granada, em 1898, e ele faleceu
em 18 de agosto de 1936, exatamente nessa questão aí, esse litígio que havia entre as frentes e que depois iria redundar no franquismo e tal. Eu não vou entrar nesses detalhes. De qualquer forma, ele era alguém que tinha uma fala contundente e tinha preocupações sociais. Bom, ele fazia parte da chamada Geração 27 e ele era considerado uma das maiores influências na literatura espanhola do século XX. Ele conviveu com Salvador Dalí, Luiz Brunel, Manuel de Falla e, bom, e por aí vai. Aí eu, baseado nisso aí, eu pedi que ele escrevesse, que a IA escrevesse um poema no estilo contundente de Garcia Lorca, com 10 estrofes, sob o título Por que desrespeita a minha soberania, né? Me desrespeita como povo, como pessoa, como cultura, algo assim. E, e considere que o Garcia Lorca seria alguém desse povo, um poeta desse povo. E eles escreveram, a IA escreveu o seguinte poema, que eu vou pedir para você comentar, dizer se você gosta, se você não gostou, se você conhecer a literatura de Garcia Lorca, você pode dizer para nós assim, se ficou bom, se não ficou. É claro que essa literatura aqui está em português, né? E até porque foi feita da IA no estilo dele, mas foi feito para nós aqui, na nossa língua. E as publicações de Lorca, naturalmente, são em espanhol, devem ter sido traduzidas muitas delas. Claro que eu já tive a oportunidade de ler, mas não estou lembrando exatamente de algumas coisas aqui, mas lembro dele, sei quem que é, historicamente e tal. Vamos lá. Quem riscou com sangue o mapa do meu chão? Quem vendeu o trigo em noites de silêncio? Ouviu-se um choro sob os sinos, e a lua, cúmplice pálida, fingiu não ver. Meu povo carrega oliveiras nos ombros, raízes cansadas de tanto desterro. E vocês, mercadores de promessas vazias, negociam nossas almas com recibos frios. As praças tremem de passos estrangeiros, línguas afiadas que cospem tratados. Nossos cantos são taxados como dívidas e até o vento tem agora dono e preço. Eu vi crianças brincarem com destroços, fazendo castelos de poeira e luto. Vi homens com olhos de janelas quebradas, esperando uma manhã que nunca vai chegar. Vocês falam do progresso como lâmina, aquela lâmina que beija sem carinho. O ferro corta a pele do horizonte e a gente geme. A terra geme, mas ninguém traduz seu grito. Minha cultura não sabe ou não cabe em suas colunas, nem em suas contas frias de mercado. Ela mora nos ossos da montanha, na guitarra que chora quando anoitece. Por que zombam do meu corpo e do corpo do meu país? Por que marcam minha carne, a carne de meu país com números? A dignidade não é mercadoria. Vocês a pesam como fosse ouro sujo. Eu chamo pelos mortos que ainda caminham, pelos poetas camponeses, mães sem retrato. Eles respondem com um silêncio afiado, um silêncio que corta mais que a espada. Não me fale de ordem ou de destino, quando a justiça dorme sem coberta. A liberdade é que sangra devagar, com o touro ferido no centro da arena. Por que desrespeita a minha soberania? Eu pergunto com voz de tempestade. Minha pátria é mais do que cifras e fronteiras. É ferida que insiste em florescer e em dignidade. E aí, o que você achou? Ficou um bom poema, um poema legal, tem a ver com Garcia Lorca? Quem sabe aí no futuro a gente não lê um poema traduzido de Garcia Lorca para aqueles que não o conhecem, né? Ou até para mim que conheço ele pouco, mas conheço, sei que a obra dele é importante. Bom, muito obrigado. Ficamos com mais esse autor, mais esse conhecimento e mais essa, vamos dizer assim, tradução de estilo que a IA vem nos trazendo. Muito obrigado. Tchau. Olá, gente, tudo bem? Eu vou ler 3 poemas. Um deles da Cecília Meirelles, outros de Mário Quintana e um terceiro da IA, no estilo de Mário Quintana.
Vamos começar com o de Mário Quintana, que é um poema muito bonito. Ele diz o seguinte: o tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, quando se vê, já é sexta-feira, quando se vê, já é Natal, quando se vê, já terminou o ano, quando se vê, perdemos o amor de nossa vida, quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que o amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. É um poeta, tradutor e jornalista brasileiro que nasceu em 1906 e faleceu em 1994. Agora, olha o poema da Cecília Meirelles. Poema Retrato. Então, o poema chama Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias, quase mortas. Eu não tinha esse coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Olha bem, sem que ela fala, esse tom melancólico, no caso aqui, o sujeito poético, ele está querendo dizer aqui o seguinte: o tempo passou, né? E ela está tentando se reconhecer no tempo. Bom, aí eu fui lá no GPT e pensei o seguinte: escreva um poema no estilo de Mário Quintana, cujo título será O Vento que Me Sopra. Mas eu elegi um contexto e disse o seguinte: considere o contexto de que este vento é o tempo que o leva ligeiro e sem que ele saiba para onde e quando será. Que fecha na minha maneira de pensar o pensamento de Quintana e o pensamento de Cecília, ambos melancólicos e dando um conselho de vida. Então, o vento que me sopra. O vento que me sopra nem sempre anuncia o rumo, apenas passa, como quem assobia um segredo e não tem pressa de explicar nada. Eu sigo, desajeitado, sempre atrás dele. Às vezes penso que ele me conhece melhor do que eu. Empurra-me para longe das certezas, como quem varre folhas do quintal e ri do barulho que fazem. Não sei quando comecei a voar assim, meio homem, meio papel solto. Mas o tempo tem dessas gentilezas bruscas. Afaga e, sem pedir licença, recolhe. Os dias ficam para trás com estações vazias, e eu, com o meu bolso cheio de pequenas saudades, aprendo que nada é tão nosso quanto aquilo que já partiu. O vento nunca me pergunta nada, e talvez seja essa a sua maior delicadeza. Não me obriga a decidir, o que já é decidido desde sempre. Há tardes em que penso em ficar, plantar os pés na calçada, criar raízes, mas o vento cochicha no meu ouvido e eu descubro que até as raízes sonham. O tempo, esse velho mágico distraído, vai tirando anos da cartola, guardando nossos espantos como quem coleciona conchas. Eu caminho e o vento me penteia as sombras, desfaz os nós dos medos mais antigos e deixa em mim um silêncio manso, como se tudo tivesse valido a pena. Talvez um dia eu pergunte ao vento para onde afinal estamos indo, mas conheço a resposta. Ele sorrirá e continuará soprando. Enquanto isso, eu vou indo com ele, meio leve, meio tonto de existir, sabendo que viver
é deixar-se levar sem perder a poesia. Bonito, né, gente? Então, nós ficamos com essas três faces aí da vida que sopra e nos leva, que nos modifica, Deus sabe para onde, enquanto nós colhemos as conchas das experiências. Ok? Muito obrigado. Deixe seu comentário, diz se você gostou, diz se você acha que teve relação os três poemas, se a IA conseguiu pegar o âmago dos outros dois, ou pelo menos do Quintana. E se você quiser mesmo, salva, republica ele para alguém. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo TikTok, onde nós vamos falar de algum outro poeta, algum outro poema, ou algum outro poema que a IA fizer para nós. Tá bom? Muito obrigado e até lá. Tchau.